Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre os aletos de alquila. Vocês já ouviram falar sobre eles? Você conhece o que é um aleto de alquila? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses caras de uma maneira bem simples. Os aletos de alquilas também são conhecidos como aletos orgânicos ou halogenetos orgânicos. Primeiro passo que você deve observar de um halogeneto é a sua estrutura, pessoal. Estrutura. Como é que é essa estrutura? Essa estrutura se dá através da seguinte maneira: você tem o carbono. Esse carbono ele tem que fazer as suas 4 ligações. Ó, você vai observar o carbono. Opa, deixa eu só dar uma estruturada aqui para ficar melhor o espaçamento para a gente fazer a nossa aula. Aqui, ó, você vai observar que o carbono ele vai apresentar o quê? 4 ligações. Ó, você vai observando aqui, ó, carbono fazendo as suas 4 ligações. O que os aletos de alquila vai ter em comum? O átomo X chamado de halogênio. Halogênio. Esse aleto de alquila ele vai conter suas 4 ligações aqui. Vamos trabalhar com hidrogênios ligados a ele aqui. Hidrogênio e hidrogênio. Outra observação que você vai colocar aqui, ó, o carbono vai fazer 4 ligações. O aleto de alquila vai possuir o que? Um halogênio na sua halogênio na sua estrutura, ó. Na sua estrutura, certo? Quem são os halogênios? Grupo 7A. E quem está dentro? Esses elementos que estão no grupo 7A, os mais conhecidos são flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Esses são os mais conhecidos. Alguns dos elementos que estão presentes na família 7A. Esses halogênios eles vão estar ligados aqui, ó, diretamente ao carbono. Qual é o tipo de ligação? Você vai observar aqui, ó. Essa ligação, ela é do tipo... Essa ligação do carbono, ela é do tipo sp3. Qual é a geometria? Geometria tetraédrica. Ok? Geometria tetraédrica. Observação importante sobre o halogênio. Ele é... Vou botar uma setinha para cima aqui, dizendo que ele tem uma alta eletronegatividade, ó. Observação importante sobre os halogênios, que eles vão possuir uma alta, ó, alta eletronegatividade. O que mais vai gerar essa alta eletronegatividade? Essa alta eletronegatividade ela faz com que essa ligação aqui seja polarizada por causa da eletronegatividade. Vou até destacar em vermelho aqui a cor para gente ficar, ó, ligação ficou muito embolado, hein? Esta ligação ela vai ser o que, ó? Polarizada. Deixa eu colocar aqui para poder destacar para vocês. Ligação polarizada. Vou ter que colocar aqui, ó. Como consequência da eletronegatividade, você vai ter aí uma ligação polarizada. Ligação polarizada.
Outra observação sobre o haleto de alquila. Haleto de alquila é essa estrutura toda aqui, ó, que eu denominei como haleto de alquila, ela é conhecida como substrato. O substrato ele é muito utilizado em diversos tipos de reações orgânicas, né? Como, ó, reações orgânicas, vou ter que colocar reações orgânicas, como, vou botar SN, substituição, e EL de eliminação. Então essas são as reações mais comuns na parte do quando você faz o estudo dos carbonos. São reações de substituição nucleofílica e reações de eliminação que nós vamos estudar nas aulas posteriores. Bom, o que você tem que observar primordialmente nos haletos de alquila? Igual eu já falei para vocês, você tem que observar a estrutura, observar que ele faz 4 ligações, observar que ele tem um halogênio na sua estrutura. Esse halogênio ele pode ser o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, os elementos da família 7A. Qual observação você deve fazer? Essa ligação ela vai ser bastante polarizada, pois esse elemento aqui que está ligado diretamente ao carbono do tipo sp3, ele tem essa ligação eletronegatividade, e esse cara aqui, ó, esse X, esse átomo X aqui, ele é um halogênio, pois ele apresenta uma alta eletronegatividade. Bom, você tem que observar esses fatores, não é isso? Você vai observar também o tipo de geometria. O tipo de geometria, ele é tetraédrico. O que mais que você tem que observar? O tipo de hibridização, ele é hibridizado do tipo sp3. Seguindo em frente, existe outro tipo de classificação que você deve observar. Se o haleto de alquila ele pode ser primário, secundário ou terciário. Como é que você vai observar a estrutura de um haleto primário, secundário ou terciário? Da seguinte maneira que você vai fazer, observar aqui o carbono. Eu vou colocar as 4 ligações do carbono aqui, certo? Deixa eu só dar mais espaço aqui para esse carbono. Você vai ter aqui, ó, um carbono fazendo suas 4 ligações. Aqui também você vai observar isso. Vamos lá, carbono fazendo suas 4 ligações. E aqui você vai ter o carbono também fazendo as suas 4 ligações. Aqui você vai observar o seguinte, ó. Carbono primário, ele vai ter apenas um substituinte diferente do hidrogênio, ó. Carbono primário. Você tem aqui, ó, um substituinte diferente, ó. Você tem aqui hidrogênio. Opa, perdão, só corrigindo aqui, ó. No secundário, não já disse secundário, você vai ter aqui, ó, 2 radicais e 2 hidrogênios, ó. E no terciário você vai ter 3 radicais aqui, ó, e apenas um hidrogênio. Isso aqui é a classificação como você deve observar um carbono primário, um carbono que está presente no haleto de alquila primário, um haleto de alquila secundário, um haleto de alquila terciário. Tranquilo? Basicamente você tem que observar essa classificação, pois o haleto de alquila ou halogenetos orgânicos ele pode ser primário, secundário e terciário. Existe outra classificação que você pode observar da seguinte maneira. Nós estamos falando dos haletos de alquila.
Os haletos de alquila, você já sabe que ele vai ter um carbono ligado diretamente a um halogênio. O halogênio ele pode ser cloro, flúor, bromo ou iodo, entre outros, não é isso? E aí você consegue observar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Você já observa que ele tem 2 cloros, ó. Isso aqui é um haleto de alquila, ó. E aí você observa ele assim, ó. Dessa maneira, certo? Importância dos haletos de alquilas. Eles são bastante apolares e também são compostos de média polaridade. São muito apolares, né? Eles podem se dissolver entre eles, né? Você lembra lá daquela regrinha semelhante, dissolve semelhante, ou seja, eles são miscíveis em outros solventes de alquila, né? Semelhante dissolve semelhante, ou seja, se apresentou propriedades fisicoquímicas iguais, eles se dissolvem. São utilizados aí bastante na indústria de alimentos, por exemplo, na fabricação de refrigerantes. São utilizados na indústria de defensores agrícolas, na fabricação de DDT, Aldrin e Clorodam. Ele é material de partida, conhecido como substrato. Só voltar um pouquinho aqui, que eu falei com vocês aqui, ó. Ó, observa. Substrato das reações orgânicas. Então, os haletos de alquilas eles são muito utilizados, ou seja, são material de partidas na síntese de compostos diversos dentro da síntese orgânica. Eles vão sofrer, ó, reações de substituição e eliminação. Existem esses outros dois grupos aqui, esses dois grupos, né, que são classificados como haletos de vinila e os grupos alilas. Eles diferem porque aqui, ó, se você observar esse carbono e esse carbono, ele apresenta um tipo de hibridização sp2 e esse carbono aqui também ele apresenta hibridização do tipo sp2, né? Eles são um pouco diferentes dos haletos de alquila. Os haletos de vinila e os haletos de arila, nós podemos encontrá-los, né, nos próximos estudos que nós vamos fazer. Hoje nós vamos dar enfoque apenas aos haletos de alquila, mas é importante a gente saber que os haletos de vinila e os de arila, eles são diferentes dos haletos de alquila. E aí quando a gente fala de propriedades físico-químicas, tem algo que é muito importante de se observar, que é o comprimento de ligação e a energia de ligação. Lembra lá que eu falei para vocês sobre o grupo 7A, que é classificado como os halogênios dentro da tabela periódica? Certo, então nós vamos analisá-los aqui. Por exemplo, eu tenho esse grupamento aqui, esse outro grupo aqui, esse outro grupo aqui e esse outro grupo aqui. Primeiro eu quero observar aqui, ó, observem, que esse cara aqui, ó, ele apresenta um comprimento de ligação 1,38 e sua energia de ligação muito alta, 110, certo? E você já observa aqui, ó, vou fazer o comparativo entre o flúor e o iodo, ok? Olha aqui esse outro cara aqui, ó, o iodeto de metila. Olha o comprimento de ligação dele, né? Olha a energia de ligação. Tudo isso nós vamos relacionar com esse grupo aqui, ó, que é o flúor, o cloro, o bromo, aí vem o bromo e o iodo, né? Se lembrem lá do conceito eletronegatividade. Deixa eu só arrumar aqui, ficou torta a minha linha. Vocês vão lembrar do conceito de eletronegatividade para entender melhor o comprimento de ligação e a energia de ligação. Vou até botar aqui, ó. A canetinha falhou aqui. Vou botar aqui. L, né? De eletronegatividade. Então eu boto aqui. Deixa eu botar o nome completo porque pode confundir, né? Depois a pessoa fica assim meio esperta aí. Vou botar aqui, ó.
eletronegatividade. Não deu para completar todo, mas a gente já sabe que é eletronegatividade, não é isso? Você vai observar agora, ó, o raio. Você vai ter que lembrar de alguns conceitos lá da química geral, ok? Raio. Você sabe que o raio, ele cresce de acordo com as camadas, quando você desce na tabela periódica. Então, você pode fazer vamos fazer uma bolinha do raio do flúor e uma bola maior aqui para o raio do iodo. Imagine que você tem que ter essa dimensão aqui. O raio do iodo, ele é muito maior que o do flúor, tranquilo. Mas a eletronegatividade do flúor é muito maior do que a eletronegatividade do iodo. Isso faz com que o flúor tenha uma maior energia de ligação e o iodo tenha uma menor energia de ligação. Mas faz com que o iodo, a energia de ligação, por causa da eletronegatividade e o tamanho, faz com que ele tenha uma energia de ligação menor, enquanto que o flúor vai ter uma energia de ligação mais elevada comparado ao iodo por causa da eletronegatividade. Já o comprimento de ligação do flúor, ele é menor por causa do seu raio, do seu tamanho. Ó. E o comprimento de ligação do iodo é muito maior por causa do seu raio, certo? Vamos dizer assim, quanto mais eletronegativo, esse cara aqui é muito eletronegativo, é mais difícil de arrancar esse flúor próximo a esse carbono. E aí ele tem uma energia de ligação muito maior. Enquanto que o iodo, ele tem uma maior facilidade de arrancar essa ligação por causa do seu tamanho, né? E aí, por causa do seu tamanho, ele se torna mais reativo e é mais fácil de quebrar essa ligação. Então você pode relacionar com o raio e a eletronegatividade. A eletronegatividade deixa a ligação mais polarizada, mais difícil de arrancar. O raio, um raio grande, ele faz com que tenha um maior comprimento de ligação e seja mais fácil de quebrar esta ligação aqui entre o iodo e o carbono. Bom, você vai observar que o átomo de halogênio ele pode deixar a ligação entre carbono e halogênio mais polarizado. A energia de ligação pode ser afetada através pode variar de acordo com a eletronegatividade do elemento químico, e o raio também pode alterar o comprimento de ligação, né? Quanto maior for o raio, maior vai ser o comprimento de ligação. Você vai observar que vai haver o entrosamento do orbital sp3 do carbono com o orbital p do halogênio. E outra coisa que você vai observar, a ligação entre carbono e iodo se torna menos polar que a do carbono flúor, maior e mais fraco, né? Quando a ligação se torna menos polar, ela vai se tornar maior e mais fraca, que é o caso do iodo aqui, ó. Tranquilo até aí, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido essa maneira de abordar os haletos de alquila e que vocês estudem bastante sobre os haletos de alquila. Uma coisa que sobre os haletos de alquila, né, que eles são utilizados como substratos nas reações de substituição nucleofílica e outras reações, né? E na nossa próxima aula nós vamos abordar as reações de substituição nucleofílica. E por isso que é importante estudarmos esse tópico sobre os haletos orgânicos. E pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like para ajudar nosso canal a crescer, comentem,
para que o algoritmo, né, do YouTube compreenda que essa aula ela foi de relevância e ajudou no estudo de vocês, beleza? Até a próxima, muito obrigado. Espero que essa aula ajude vocês bastante nos estudos aí. Essa aula ela é importante para nível graduação e também já dá um conhecimento mais aprofundado aos alunos de ensino médio. Valeu e até